Quanto à fisiopatologia, o infarto ele se compõe de 3 mecanismos básicos, que são a ruptura da placa aterosclerótica com o contato do núcleo lipídico com os elementos figurados do sangue, dando origem à trombose coronariana, a trombose, propriamente dita, e um componente de espasmo frequentemente está presente. Uma vez que o vaso esteja totalmente ocluído, vem a disfunção diastólica, a disfunção sistólica e a remodelagem de toda aquela área que ficou fibrosada, que ficou necrosada após o infarto do miocárdio. Esse filmezinho, esse vídeo, nos mostra uma sequência que acontece ao longo de décadas, a formação da placa aterosclerótica com seu núcleo lipídico e a formação da capa fibrosa até que se rompe a capa fibrosa, núcleo lipídico em contato com o sangue e, finalmente, o trombo que vai ocluir definitivamente a artéria. A partir desse momento, toda aquela região à frente dessa artéria não recebe mais sangue, uma vez que não recebe mais sangue, começa imediatamente um processo de necrose. Apenas para que a gente se lembre como é que uma placa deixa de ser estável, calma, fria, vamos dizer assim, e passa a ser uma placa instável. Então, esse filmezinho nos mostra muito bem qual a diferença de uma coisa para outra. A placa instável, ela tem um endotélio com erosão, ela tem um núcleo lipídico muito mais volumoso do que a placa estável, ela tem poucas células musculares lisas que dão proteção à capa fibrosa, elas têm então, em consequência disso, uma capa fibrosa fina, tem células inflamatórias que já penetraram o espaço subendotelial, tem macrófagos ativados e que vão gerar a produção das metaloproteinases da matriz, que são aquelas enzimas proteolíticas que ficam no vértice da placa e destroem a placa através de fagocitose praticamente dessa placa, até que num determinado momento a capa fibrosa se rompe, o núcleo lipídico entra em contato com a corrente sanguínea e vem a natureza para tentar consertar o problema e forma um trombo, uma espécie de tampão, para que aquele núcleo lipídico pare de se exteriorizar. Isso provavelmente se acontece N vezes ao longo da vida desta pessoa que tem uma placa aterosclerótica instável, mas o organismo muito provavelmente dá conta do recado, absorve esse trombo pequeno que foi formado, ele passa a integrar também a capa fibrosa e vida que segue, essa pessoa então teve uma trombose aguda, sequer tomou conhecimento porque não houve obstrução significativa daquela artéria. Só que um dia a natureza, vamos dizer assim, erra na mão e no momento que erra na mão faz um trombo muito maior do que deveria e esse trombo acaba por ocluir a artéria. Então, a partir deste momento, nós temos uma isquemia aguda, uma síndrome coronariana aguda. Então, ali está o núcleo lipídico, está a capa fibrosa, já está a nossa placa aterosclerótica formada e o que acontece é isso. Nós vemos ali que a capa fibrosa se rompeu e houve a trombose aguda e frequentemente esse paciente vai ter, em metade dos casos, ele vai ter morte súbita antes de chegar ao hospital. Ou um quadro de infarto agudo do miocárdio ou um infarto de uma angina instável. O trombo, quando ele é suboclusivo, quando ele não impede totalmente a passagem de sangue, como está aqui, ele vai gerar aquilo que nós chamamos de uma síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST, e isso vai evoluir para um infarto sem onda Q. Nós chamamos então de infarto sem Q ou infarto não Q. Já o trombo, que é oclusivo, que nessa imagem aqui, infelizmente, o filmezinho não está funcionando, não vai dar para a gente ver o que acontece, mas o que nós vamos demonstrar ali é nada mais do que um trombo oclusivo, que realmente aqui não vai aparecer. Então nós teremos uma síndrome coronariana aguda com supra de ST, que vai evoluir com um quadro de infarto com Q. Então aí nós vemos o trombo suboclusivo, aparece lá
o eletrocardiograma sem supra de ST, que vai evoluir para um infarto sem Q ou angina instável. Já o trombo oclusivo sempre vai transcorrer com a síndrome coronariana aguda com supra de ST, como nós vemos ali no eletrocardiograma, e vai evoluir com um infarto com onda Q. Então, o primeiro caso, a não oclusiva, vai gerar um infarto que nós chamamos também de subendocárdico, porque ele atinge apenas a camada subendocárdica do ventrículo esquerdo. Já o infarto com Q, ele é um infarto transmural que abrange toda a parede do ventrículo esquerdo. Essa classificação, que foi da American College, desde 1999 até 2000, ela ainda é válida e é muito bem feita. Então, a síndrome coronariana aguda, ela vai ser ou sem supra de ST ou com supra de ST. Quando ela for sem supra de ST, na maior parte dos casos, ela será angina instável ou infarto sem Q. Vai evoluir para infarto sem Q. Já com supra de ST, ela vai evoluir, na maior parte das vezes, para um infarto com Q. Embora, eventualmente, possa ser um infarto não Q também. Aí aparece uma artéria coronária direita com um trombo oclusivo enorme, que pega todo o pertuito da coronária direita. Ali nós vemos o trombo ocluindo uma descendente anterior e toda a massa desse ventrículo esquerdo comprometida já em processo de fibrose. Então ali nós temos um grande infarto de parede anterior do ventrículo esquerdo. Evidentemente, esse paciente faleceu em função de um quadro de choque cardiogênico. Aí uma outra visão de uma parede anterior necrosada por um infarto anterior. Essa imagem também, cada vez nós vamos ver mais, que é da angiotomografia digital, que vai a cada vez substituindo as síndromes diagnósticas. Nós vemos uma DA ocluída com já um processo de necrose na parede anterior.